Boa noite para todo mundo que está chegando aqui para assistir mais um Fórum Entrevista. Hoje eu tenho a honra de entrevistar ela, que é uma pessoa muito especial, muito querida por todo mundo, que é atriz, é poetisa, é escritora, é cantora, é ativista, essa artista maravilhosa que eu tenho a honra de trazer hoje para o nosso Fórum Entrevista, Elisa Lucinda. Já está aí? Boa noite, querida. Que coisa boa te receber aqui. Poxa, muito obrigada. Também me sinto assim muito feliz de estar aqui para a gente bater essa bola. E a Sério. gente estava falando rapidamente, agora antes de entrar no ar, que você está aí com tantos projetos incríveis. Queria que você falasse um pouco como é que você está lidando com essa quarentena. A gente falou de poesia. Cara, tudo que eu escrevo agora aqui dentro, no sentido de inédito, assim, do pensamento poético que me habita, assim, vai para um lugar chamado quarentena de longa-metragem, sabe? Eu estou assim produzindo nesse lugar porque é extremamente é, simbólico a gente ter ido para dentro de casa nesse momento, sabe? Assim, ter sido posto em casa. E isso deu uma. A gente ficou diante da gente, né? A classe média, a elite brasileira, começou a ter que mexer no seu vaso sanitário, limpá-lo, e não tem jeito, senão fica intratável, entendeu? Encarar-se. Junto com isso, muitas desconstruções se fazem, se fizeram, e eu acho que está sendo uma tragédia, e como toda tragédia, deixará grandes ensinamentos, a custo de muita morte, mas deixará grandes ensinamentos. Eu acho que a gente tem que buscar sempre pensar o que a gente pode fazer, e os momentos de crise são muito importantes para a gente também ter grandes rupturas, no sentido de trazer, buscar novas realidades, buscar, inclusive, que é a nossa luta, um mundo melhor. Né? E aí, falando sobre isso, o nosso tema de hoje, que é sobre racismo, a gente viu, tem acompanhado aí nesses últimos tempos, nas últimas semanas, o levante que aconteceu nos Estados Unidos, as manifestações, não somente lá, em alguns outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd. Então, eu acho que esse é um momento também muito importante, né, para a história, né, Elisa Lucinda, no mundo, e eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa questão dos Estados Unidos, mas fazendo uma comparação com o Brasil. O que você acha que no Brasil, quais são as semelhanças e as diferenças que a gente tem nesses movimentos que também estão surgindo e estão, né, em pleno vapor no Brasil? Quais são as diferenças? E você acha, né, queria que você me dissesse se você acha que no Brasil é mais difícil conseguir travar essa luta do que lá nos Estados Unidos? Eu acho que, apesar de ser uma realidade extremamente sórdida, eles estão adiantados, principalmente a branquitude. Eu tenho uma sobrinha, a Bárbara, Mariana, que mora em Los Angeles, estuda lá cinema, e ela diz que é comum, no lugar que ela trabalha, eu ouvir de uma pessoa branca falar: não sei quem fez isso, só podia ser branco. Entende? O próprio branco criticar-se. Como disse o nosso mestre ontem, Silvio de Almeida, estamos todos impactados com a grande entrevista que ele deu no Roda Viva, a aula que ele deu, e, e ele fala disso, que o próprio conceito de supremacia branca e de branco foi criada pelo branco, produzida pelo racismo, na verdade. Então é uma ilusão essa supremacia. E tem gente que acredita piamente. Então eu acho que o Brasil, junto com esse impacto que a pandemia trouxe, assim como a gente teve que ficar dentro do nosso hálito com a máscara, nós podemos sentir o cheiro do nosso hálito, né? Eu acho que muitas vezes, sim, as pessoas se encontraram com cheiros não tão agradáveis. E esse é um, porque o racismo fede. Então eu acho que o brasileiro, que tanto se espelha nos Estados Unidos também, assim, nesse sentido conservador, levou um susto,
também quando viu aquela barreira de brancos na frente para proteger os pretos, para dizer para a polícia, vem cá, e como é que é? E o meu corpo branco? Você atira nele impunemente? Então, assim, eu acredito que o Brasil a importância dos Estados Unidos, que vem sempre nos ensinando, sabe? Foi Angela Davis que falou que democracia, pela primeira vez eu ouvi da boca de Angela Davis o conceito de que sem liberdade e sem respeito e dignidade para os negros, não tem democracia. Então, assim, a gente tem uma sociedade afundada na desigualdade, perfilada pela desigualdade, construída em cima da desigualdade. Então, é muito sério isso, e é muito, já muito amalgamado, sabe? E nós todos que lutamos pela democracia, pela liberdade, pela vida igualitária para todos, estamos todos comprometidos com a questão racial. E os brancos, muito mais. Porque os brancos, também progressistas e de esquerda, nunca fizeram recorte racial nenhum nesse assunto. Esse assunto nunca foi. Esse assunto não era. Isso era a pauta do movimento negro. Como fosse um departamento dentro da esquerda, uma coisa fechada, dentro da pauta progressista. Isso não tem muito a ver comigo. E tem a ver com todo mundo que se privilegia, e todo branco se privilegia, mesmo sem saber, da sua condição de protagonista da história. Tem um protagonismo, entre aspas, que é colocado no papel do branco, do príncipe, da princesa, da mocinha, do mocinho. É uma chatice. Para dizer o mínimo, sabe? Porque é coisa que eu acompanho há tanto tempo e me debato há tanto tempo. Então, eu acho que o Brasil, Ingrid, está para o Brasil e acho que para o mundo, eu acho que para o mundo esse levante do assassinato de George Floyd acionou a diáspora. Porque quando você vê um vídeo do Bob Marley, se você não conhecesse Bob Marley, você não ia saber se era Jamaica, se era Haiti, se era Angola, se era Brasil. Aquela mesma história, a mesma dificuldade, a mesma porta fechada. Nós chegamos, para mim, esse assunto no Brasil chegou num limite que nunca tinha chegado antes. Haja visto ontem, temos o Sérgio Almeida ali, o Silvio Almeida ali na Roda Viva, e com tantos jornalistas negros, sabe? Que é a grande novidade. Agora o jornalismo notou o quanto ele é racista. O quanto ele é racista diariamente, estruturalmente. Então, com essas, né, com esses levantes, essas manifestações que estão acontecendo, né, mais recentes, muita gente, a gente escuta falar, que no Brasil essa resistência não acontece para além das desigualdades, que tem toda a discussão, né, que é da realidade brasileira com a realidade americana, mas para além disso, que a população, de uma forma geral, não conhece a história de resistência do movimento negro, por exemplo, como os quilombos, né, como a revolta dos malês, a balaiada, enfim, assim, conhece muito pouco da sua história, porque todos nós estudamos nas escolas, nas salas de aula, muito pouco da nossa história, e uma história completamente distorcida, né, completamente não era a realidade, inventaram uma grande mentira, e a gente ficou faltando, né, de uma certa forma, que a gente tivesse uma compreensão dessa história de resistência da população negra desde o período da escravidão. Queria que você dissesse para a gente, se você falasse um pouco sobre isso, se esse mito, né, que foi criado também, Gilberto Freire, da democracia racial, que também é uma grande mentira que nos contaram, se esse mito ele contribui ainda para dificultar a construção de uma identidade negra no Brasil, da resistência, da luta negra no Brasil. Contribui porque mente o racismo e porque dificulta
não, facilita a normatização, a naturalização. Aí ela não conseguiu, não, é porque ela não reunia as condições, né? Aquele não conseguiu porque não se esforçou o suficiente, não estudou. Está justificado na raça. Ele não tem essa capacidade. No Brasil há uma coisa muito cruel que eu estou chamando de presunção, não presunção da inteligência. Assim como todo mundo é presumidamente inocente, isso é constitucional, para 55% da população, isso é muito sério. Essa presunção não existe. Você é presumidamente burro, incapaz. Isso é seríssimo. Eu conheço um monte de Djavan, entre aspas, claro, eu conheço um monte de Djavans, de Luiz Melodias, de Milton Nascimento, de André Rebouças, de Silvio Almeida, eu conheço Djamilas, nós conhecemos, tem muita gente muito inteligente, mas é muita gente inteligente a quem não é permitido sonhar. Então essa conta, esse desastre do impedimento do sonho de ser um cidadão digno que possa viver, escolher o seu dom, é trágico. Essa estatística nós não temos. Ela é sustentada por essa narrativa da princesa Isabel, que não, é como se tivesse sido uma bondade. A libertação dos escravos, a abolição da escravatura foi uma bondade da princesa Isabel. E quando foi a luta de André Rebouças, de Luiz Gama, de Zé do Patrocínio, que era um cara, que era um branco antirracista, um cara híbrido lá, mas enfim, ele era antirracista. Então, mas essa história não conta, que seria bom que o aluno branco também soubesse que houve um branco antirracista lá na sua gênese, sabe? Ele não precisa ser só filho do senhor assassino, sabe? Houve essa multidão de excluídos que foram para os quilombos. Os quilombos eram frequentados por indígenas, por sei lá, poetas, homossexuais, gente que estava fora da lei, entre aspas, uma lei, né, digamos, moral, né? Então, e também fora da lei, no sentido que quem era abolicionista era fora da lei, a lei era escravidão. Então, isso é tão sério, nós temos que encarar a nossa história de um jeito, assim, tipo assim, Ingrid, ir para o ensino fundamental, sabe? Ver quem era Domingos Jorge Velho, um cara que usava orelha de escravo, capitão do mato, bandeirante. Quem eram os bandeirantes? Quem eram esses caras? A gente não entende direito. Então, assim, a gente vai ter que voltar, por exemplo, para encarar com outros olhos aquele quadro da primeira missa no Brasil. Aquilo é de uma violência. O que é aquilo? Aqueles índios no chão e os padres impondo o cristianismo ali, em quem acredita no Deus Sol. Aquilo é de uma violência. É igual arrancar teu crucifixo, sua Bíblia, se você é alguém cristão. É igual, tem a mesma violência, o mesmo estupro. Então, a gente tem que... o assunto é muito sério. Tem que tirar as estátuas todas dos filhos da puta, dos indignos, dos que atrasaram a história, dos que lutaram para que nós nunca saíssemos da senzala. Esses caras não podem. Assim como deve sair o nome dos militares, nome de rua, militar que mandou torturar os outros, tem que sair. Não pode ter nome de escola com nome de general que foi nocivo para os pensadores, para o Paulo Freire. É uma contradição. Então, nós vamos ter que encarar essa lição. Esse assunto dessa menina, dessa mulher, essa escravocrata, Sari Gaspar,
lá do Recife, da criança do Miguel que morreu. Eu até fiz um texto, publiquei nas minhas redes, nos jornalistas livres, chamado 9, o Botão da Morte. É impressionante que ela bota o menino no elevador de serviço, além de ser uma criança, com 5 anos. Ninguém põe nenhuma criança sozinha no elevador, nenhuma criança acostumada com o elevador. E, além disso, ela botou no elevador de serviço. Por que ela botou no elevador de serviço? Porque ela ainda está antes da lei do ventre livre. Esse menino não é escravo. A mãe também não é, mas ela pensa que a mãe é. Então, ela vê a mãe como escrava. Por isso que a mãe trabalhou na quarentena, mesmo todo mundo em casa, protegido. Desculpe, eu falo muito nesse assunto, porque esse assunto ele é muito sem chão, sem fim. Sem chão, não, sem fim. Não, muito, pelo contrário, eu acho que você tem que falar muito, sim, sobre isso, porque é importantíssimo esse assunto. Inclusive, eu acho que no Brasil, qualquer pesquisa que você for pegar perguntando para as pessoas se existe racismo no Brasil, elas vão dizer que sim. Uhum. Mas se você perguntar a essas pessoas se elas são racistas, elas vão dizer que não. Então, se a maioria diz que existe racismo, mas a maioria diz que não é racista, essa conta não fecha, né? E eu acho que existe também uma ideia de racismo, que é claro que isso vai caindo por terra, porque vai sendo feita toda uma luta em torno disso, mas existe ainda muito forte essa cultura de que o racismo, principalmente aqui no Brasil, ele tem uma relação muito direta, por exemplo, quando você discrimina diretamente uma pessoa, quando você xinga uma pessoa, faz um tipo de comparação racista com aquela pessoa, mas não entendem, a maioria da população ainda, essa questão do racismo institucional, né, e do racismo estrutural. Né? Você falou do caso do Miguel, como diversos outros casos, isso está dentro dessa cultura de um racismo que está enraizado aonde a gente passa. A gente só vê nos locais de trabalho, nas escolas, em todos os lugares, o racismo é latente porque as pessoas não têm o mesmo grau de oportunidade. Quer dizer, a desigualdade marca também, principalmente, muito mais a população negra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância que tem hoje dessa discussão do racismo estrutural, do racismo institucional e que tipo de ações que precisam ser feitas nessas esferas para começar e para, enfim, reforçar essa luta contra o racismo, de uma maneira geral. Houve um problema assim, muito grande que fez essa atrapalhada toda e faz as pessoas dizerem o Brasil é racista, só que eu não sou racista. É que os homens de bem, as mulheres de bem, as pessoas de bem, elas puderam conviver com racismo, sendo católicas, sendo evangélicas, ajudam orfanatos, ajudam o Hospital do Câncer, são pessoas boas, sabe? Então é incrível. Então, elas não perceberam. A igreja nunca considerou pecado. Não houve. Quando a igreja católica, né, super parceira desse regime escravocrata, o cara não chegava no confessionário e confessava isso. Hoje eu bati no meu escravo. Ele morreu. Isso não é pecado, isso não entrou no rol dos pecados. Como? Eu não sei. Tudo cristão, hein? Eu não entendi como é que isso... Foi uma coisa muito bem feita. Né? Tem o eugenismo, tem a prova de que é uma sub-raça, a prova inventada, que é sub-raça. Então, tudo isso as pessoas puderam conviver. Então, puderam conviver com esse crime, sabe? Esse crime. E aí não perceberam. Conheço muitos amigos que nunca se tocaram. Preciso eu dizer, não vou entrar aqui não tem nenhum preto. Não quero entrar no restaurante onde só tem branco. Eu estou cansada disso. Foi assim, eu era a única do colégio, sabe? Meu pai era do Rotary Club, eu lembro da nossa família, era um quilombinho. Só a nossa família era negra naquele clube do Rotary Club. Então, isso não pode ser normal no Brasil, não é na Normandia. Se fosse na Normandia, tudo bem. Mas na Bahia, no Rio de Janeiro,
essa territorialidade nos espaços, esse apartheid nos espaços. Quantas vezes contei negro dentro do teatro? Tem uma coisa mudando. E rapidamente, porque há 2 anos atrás a gente fez um programa, eu, Alessandra Lojas, Hélio Menezes, um antropólogo maravilhoso, éramos nós no Roda Viva, foi um Roda Viva histórico, ainda com Augusto Nunes, acho que foi um dos últimos dele, e eu perguntei, primeiro eu cheguei e falei, eu pensei que era só comigo, foi com vários negros, sabe? Foi incrível, foi estranho, porque Roda Viva é uma pessoa e várias pessoas perguntando. Eu achei estranho aquilo. E eu perguntei se já tinha havido negro lá. Aquele silêncio. Bom, isso tem só 2 anos. Então, o que a gente está vendo agora, a gente está vendo aqui, na revista, a gente está vendo como é que tem, como é que o jornalismo é extremamente racista, ninguém notou. Cheio de progressista lá, gente que lutou contra a ditadura. O que aconteceu, Ingrid? Que ninguém viu. Muito bem engendrado. Isso chama-se racismo estrutural. Então, eu acho que tem que, assim, eu estou convocando, nunca precisamos tanto do não silêncio dos bons. Eu acho que vocês, se você me permite dizer assim, se calaram demais por muito tempo. Por muito tempo. Desde que aquela tia falou que aquele namorado talvez não fosse bom para você, meio moreno demais, e o pai, sabe? Aquelas coisas que não se deixam. Aceitou-se aquilo. Os racismos que a gente achava que era discreto, a gente não, que se achava que era discreto e que para nós sempre foi nítido, palpável e traumático. Traumático. O branco tem que saber que participa de um espetáculo diário que produz trauma. Isso não é mimimi, isso não é vitimismo. É de uma violência a existência de um negro nesse país. É em todo lugar. É ele que o banco, aquela porta magnética para logo para um preto. É impressionante. Não é paranoia, não. Se a gente abrir os olhos, é exatamente como está exposto o povo brasileiro nos cartazes, né? Sempre aquela maioria branca e tal. Então, assim, eu acho que agora é a hora de o branco reconhecer que tem um problemaço. Um problemaço. E se ele luta contra a desigualdade, meu amor, o problema dele dobrou de tamanho. Porque não tem como falar de desigualdade sem falar do negro na sociedade brasileira. Exatamente, não tem como falar em desenvolvimento, né? A gente estava falando de democracia, a Angela Davis falou, e não tem como falar numa sociedade desenvolvida, sendo ela uma sociedade racista. Que joga fora a sua mão de obra, né? Ela mata a sua mão de obra, mata o menino na hora que ele está sonhando em ser alguém para esse país. É muito triste, é muito violento. E assim, tem uma coisa que é muito pesado, sim. Eu tenho certeza que a ignorância já fez alguém olhar para Silvio Almeida, que já está fresquinho na nossa cabeça, e pensar que ele tem cara de bandido, que eu já vi as pessoas, tem cara de bandido. O que é isso? Tem cara de bandido. Me contaram, uma mulher me contou uma história, mas ele não tinha cara de bandido, Elisa. Eu falei, como é que é cara de bandido? Sabe? Mas porque o cara era branco que assaltou ela. Exato. E é isso que as pessoas precisam, a gente precisa perceber cada vez mais. Isso tem que estar intrínseco, né, na gente. E aí você falou até sobre essa questão de cara ou não cara, de bandido, que é absurdo. Muita gente, amigos meus, inclusive, falando, que são negros, falando que a questão da máscara, né, agora durante a pandemia, eles têm medo de usar a máscara porque pode acontecer de ter, enfim, de ser abordado por policial, de alguém achar alguma coisa. Quer dizer, olha o nível do absurdo, né? Agora, do ponto do lugar de mulher negra, eu queria te perguntar, a Lélia Gonzalez, que é maravilhosa, né? Ela tem uma fala muito forte que ela diz num documentário, ela diz, para a mulher negra, o lugar
que lhe é reservado é menor, né? Que o lugar da mulher negra acaba sendo o lugar marginalizado, o lugar do menor salário, do desrespeito em relação à capacidade profissional e etc., né? Intelectual, enfim, etc. Você, desse lugar, assim, quais os desafios que você encontrou como mulher negra e que você continua assistindo, né, e vendo que continua no Brasil as dificuldades que a mulher negra tem no Brasil? A gente está vendo aí, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui também, muito protagonismo das mulheres negras nas lutas, o que é muito bonito de se ver. Então, qual que é a forma de resistência que tem sido construída ao longo da história, né? Porque as mulheres negras, e a gente está falando aqui não só do ativismo, porque as mulheres negras, por exemplo, que estão nas favelas, que criam filhos, que têm que sair para trabalhar, e essas mulheres também são as guerreiras que lutam, né, para que as coisas possam melhorar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa resistência da mulher negra historicamente e hoje. O que você viu de avanço? Eu acho assim, o feminismo, meu feminismo, ele nasceu da minha ancestralidade, né? A minha avó, abandonada pelo marido, sabe, criou minha mãe, costurava os cadernos dela, entendeu? Então, assim, para poder fazer o caderno, e teve que trabalhar, ela era alfaiate, ela fazia roupa para homem. Então, você tem essa ancestralidade dessas mulheres que lutaram, né? E eu tenho, e além disso, o meu feminismo como mulher, assim, na universidade, e depois da universidade, nasceu muito com os movimentos negros. Quando eu cheguei no Rio, o movimento negro foi o encontro do que meu pai falava, que eu fui criado numa casa onde meu pai falou, ó, a partir de agora, daqui, vai ser a palavra, a intelectualidade vai entrar aqui nessa casa. Meu pai fez ele queria dar um equipamento assim para a gente circular e vencer nesse mundo dominado pelo branco e pelo saber. E ele sabia que o saber era um passaporte. Os excluídos estão geralmente alijados ou proibidos, castrados da possibilidade de receberem as cartas todas do jogo. E aí perde-se o jogo, não tenho as cartas. Então, eu tenho devo muitos esclarecimentos aos movimentos negros e assim, as coisas que eu aprendi no samba, aprendi no terreiro, sabe? Tudo isso formou o meu feminismo. Não tem como uma mulher ser negra sem essa racialização disso, sabe? Porque nós éramos corpos disponíveis, que assim, ouvia o cara transando com a escrava, sabia que ela era dele para tudo. Foi assim com as indígenas e foi assim com as negras. Uma disponibilidade. Então, quando você é adolescente, uma menina adolescente que vira mulherzinha, quando vai virando uma adolescentezinha, deixa de ser menina, de repente você percebe, como você é pretinha, que todo mundo te olha diferente. Para mim foi assim, para muitas amigas foi assim, e é assim. Você falou, alguma coisa aconteceu aqui. Você começa a provar, assim como o menino preto tem que provar que não é bandido, a menina negra tem que provar que ela não está... Peraí, eu escolho o que eu quero, não é assim não. Parece que ela é comprável. Quantas vezes eu já ouvi, para que você não precisava ser inteligente, que é uma coisa que se faz com mulher em geral, né? Mas tinha uma coisa mais acirrada em relação a isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa, não posso deixar de dizer, que a mulher leva no corpo, né, no corpo que fala, muito da sua história, da sua cultura. Eu acho que nós, mulheres, os homens também todos levamos, mas eu estou dizendo as mulheres negras, que gostam também como os homens, mas as mulheres negras gostam dos adornos, seus fundamentos estéticos, sempre foram desvalorizadas nesse sentido. Quantas vezes eu fui chamada de que não combina as coisas, ela mistura estampado, que era um negócio que eu mesmo misturava achando que eu estava fazendo uma certa heresia. Depois que eu compreendi que o que eu estava fazendo era o certo.
Eu estava exercendo uma ancestralidade, uma herança. Eu gosto muito de uma coisa aqui, alguma coisa, sabe? Eu gosto muito de coisas que me adornem a cabeça, ponho broche, eu preciso, eu gosto. Né? E tem regras nos cinemas, nas novelas que eu faço, tem umas figurinistas geralmente brancas. Ah, não, olha, mais é menos é mais. Não, tá demais, você já botou brinco, não bota colar. Quem falou? Quem disse isso? Então tem uma luta em toda parte que não é notada. Que não é notada. E a questão da sensualidade, da sexualidade, né? A gente tem uma formação cultural, por exemplo, do candomblé, que não tem nada a ver com Virgem Maria. Não precisa ser virgem para ser divindade. Iemanjá não é virgem, ninguém é virgem. Nem é. Não tem nada a ver com essa ideia. Não é uma antítese, sabe? A pureza espiritual, o sexo. Não. Essa não é uma questão. Então, a nossa sensualidade também sempre foi reprovada. Hoje é aniversário de Elza Soares. Elza Soares foi mártir, vitoriosa, mas foi uma grande mártir, viva, graças a Deus, desse moralismo. Lembro como ela era. Assim, minha mãe falava que ela era execrada pelas mulheres casadas, tá? Uma ameaça. Então, acho que estou falando tudo isso porque eu quero dizer que tem muita coisa debaixo desse feminismo. E eu ficava assim, com medo, vão achar que eu sou prostituta. Nada contra as prostitutas, mas é chato achar que só porque é negra e é gostosona é prostituta. Ou não, mesmo que não seja gostosona, esse negócio de gostosona também é tão subjetivo. Né? Mas eu quero dizer que esse estereótipo atrapalhou a gente de ser expansivo, de fazer nossa festa, de sambar, de rebolar gostoso, porque quer rebolar gostoso, não é porque, sabe, tá te dando mole necessariamente. Então, tudo isso construiu o meu feminino, constrói o nosso feminino. Eu sei que na minha voz falam muitas mulheres, muitas mulheres. Eu não estou falando sozinha, eu estou aqui sozinha, mas eu não estou mais sozinha. Nós agora somos. Imagina quantas escritoras negras agora a gente pode falar, sabe? E os brancos estão correndo atrás, inclusive as mulheres brancas estão correndo atrás desse déficit intelectual que há na ordem do saber, eu diria até mundial. Falta muita informação da nossa filosofia na construção desse novo pacto civilizatório que as mulheres estão na frente, inclusive, puxando a mudança. Você falou uma coisa muito importante. Esse feminismo, existem diferenças e precisam ser faladas, né, dentro do feminismo entre as mulheres brancas e negras, porque naturalmente você tem um privilégio, né, pelo fato de serem brancas e de nós sermos brancas. Então, eu acho que isso tem que ser discutido, porque essa luta do feminismo tem que incorporar de fato, né, porque a gente às vezes vê muitas divisões. E eu acho que o momento pede que a gente consiga unificar essas pautas, porque a pauta das mulheres negras tem que ser a pauta também de nós, mulheres brancas, apoiando essa luta, né? Que é, como você falou, a hipersexualização dos corpos, por exemplo, que é diferente da luta das mulheres brancas, mas a questão também dos menores salários, porque as mulheres negras ganham ainda menos que as mulheres brancas, que também ganham menos que os homens. Então, está tudo aí, né? Está tudo aí. Então, a gente precisa realmente discutir entre nós, mulheres feministas, e embarcar mais nessa luta mais unificada. Você falou da Elza também, um beijo enorme, Elza maravilhosa, né? 90 anos hoje. A graça, 90 anos muito bem vividos. Vou ler um pouquinho aqui do chat, muita gente falando aqui, Elisa, maravilhosa, a Sônia dizendo que leu uma poesia tua na escola Ogamitá, e nunca mais esqueceu. Que ótimo. Lembra aqui. Então, muita gente falando, ótima reflexão, falando do papel, né, do branco nessa luta. A base de tudo é a educação, a gente precisa mudar a educação, modelo também no Brasil, dizendo que o Brasil é uma vítima, né, da própria história mal contada, o Vanderlei falando aqui.
né? A gente tem uma história, de fato, mal contada no Brasil, então tem questões que são importantes também, a gente precisa lutar para que isso esteja nos livros de história, né? Nas escolas no Brasil. Então, tem muito comentário bacana, o pessoal também que quiser ir fazendo pergunta, vai Eu queria fazendo... falar uma coisa, Ingrid, posso? Claro. Não, que às vezes, talvez fosse me fazer uma pergunta e eu posso ter te interrompido aí sua vez. Mas, assim, eu queria dizer que as pessoas que estão com boa vontade de ouvir essa conversa, que tenham coragem, porque há momentos difíceis, momentos de constrangimento. Quando você estiver constrangido, é que tá bom, tá ficando bom, tá aprendendo. Constrangido de levar uma mulher negra, vestida de branco, para a praia, saindo com a sua escrava e o neném. Primeiro que desculpa, dá para você levar seu filho à praia uma vez só, peraí. Não é um absurdo brincar com seu filho? Bom, mas esse é outro assunto. Se você não quer brincar, tudo bem, mas, sabe, levar para aniversário. Eu tenho uma escrava branca, a Lagoa. Quantas vezes eu morei na Lagoa, tinha um baixo bebê ali, eu ficava impressionada, aquela monte de negros vestidos de branco, os meninos brancos no colo, parecia um quadro de época. Tem que ter constrangimento de ter dependência de empregada, aceitar. Dependência de empregada é um negócio estranhíssimo, não é chamado quarto, nem arquitetonicamente, que não precisa ter janela. Nós estamos em maus lençóis nesse assunto, é um assunto meio virgem, entende? Então, por exemplo, observe o seu linguajar, porque a palavra ela é ação, a palavra tem poder. Você fala, não quero ele não. Ele não. Ele é. Por quê? Porque eu não quero, é porque o cara é negro. Quem ouviu a ordem sabe e obedece. Entende? Olha como a palavra tem poder de excluir. Então, observe, eu acho que tem que fazer uma avaliação, igual a gente faz de vez em quando vai ao dentista, odontológica, acompanhando e tal, como é que tá. Se você tá com saúde bucal, você vai só fazendo acompanhamento. Mas dá uma olhada no seu vocabulário, que também tá dentro da boca, sabe? E como os dentes mordem, como a boca lambe, beija, a palavra é para isso, para fazer tudo. Então, assim, tem gente que fala, por exemplo, eu mesmo descobri há pouco tempo, ainda bem que eu nunca falava, nhaca, que significa, ai, que nojo, que cheiro, é um cheiro ruim, né? Um nhaca, uma sujeira, né, de corporal humana em geral, é uma ilha moçambicana. Deus sabe como é que isso se amalgamou dessa maneira. E uma mulher branca que estava na aula que eu soube disso, falou assim, mas será que não foram os pretos mesmo que inventaram, sabendo que eles cheiram mal? Então, é muito sério, é grotesco o negócio. Outra coisa também que a gente fala, tem coisas menos eruditas ou menos especiarias, como essa curiosidade aqui que a gente não fala sem saber. Mas, por exemplo, barraco, eu não falo mais isso. Ah, fiz um barraco, eu não falo, porque eu acho que isso ajuda a fortalecer esse conceito de que preto é barraqueiro, é mal educado, é tudo que não presta. E livra a cara do barraco da elite, né? O barraco da elite, pelo amor de Deus, que muitas vezes é sem afeto, muitas vezes só tem o dinheiro ali segurando aquelas pessoas, e então eles não economizam na baixaria. Todos nós conhecemos a baixaria de dentro dos palácios. Mas, no entanto, não se racializa isso. E ninguém... Então, branco fazer barraco, quando você fala o branco está se comportando como preto, tá? Entende? Não fale, fazer barraco, tira isso, porque assim desrespeita a grande gente maravilhosa, incrível que mora em barracos que eu conheço, que mora em lugares vulneráveis, no entanto, sua dignidade está ali estampada
em todos os cômodos da casa, em todos os lugarzinhos daquela casa, né? Então, assim, acho que a gente tem que fazer uma limpeza, né? Uma limpeza linguística, porque também a nossa linguagem é ancorada num racismo estrutural da pior qualidade. É verdade. Outro dia eu descobri que a palavra fazer nas coxas, né? Fazer nas coxas, na verdade, eu acho que tinha uma conotação mais no sentido sexual, e na verdade era porque os escravos faziam as telhas, Tijolos nas telhas, os tijolos nas telhas, né? telhas nas coxas. Enfim, e tantas outras palavras, criado mudo, denegrir, tudo isso Não, criado muito. é inacreditável, né? E a gente precisa, de fato, se policiar cada vez mais. Está aí para quem quiser saber, para quem quiser se informar, Eu queria está aí a trocar informação. Né? essa palavra, se você me permite, Ingrid. Não é policiar, é uma reeducação. Muito bem, é verdade. Até sem entender. Policial também é uma palavra ruim. Também é uma palavra ruim. Isso, exato. A gente tem que ficar atenta. Sim, sim, é preciso ficar atento. Por exemplo, tem um humor que não vai dar, não dá mais. Quanto que a gente riu do preto, Brasil, a crioula difícil, quanto que a gente riu da pobreza, sabe? Eu me incluo, porque é antes dessa consciência, você entende? Então agora não dá mais. E tem gente ainda hoje fazendo esse tipo de humor. Ah, comprou uma bolsa, só pode ter comprado no Meyer. Qual é a graça? Desculpa. Qual é a graça? Não estou entendendo qual é a graça. E tem um desprezo que eu acho a pior coisa da gente, que nós somos não só racistas, nós somos separatistas. Nós somos herdeiros da Casa Grande, que é uma merda. Então, tem uma coisa, um desprezo pelo trabalhador, sabe? Trabalhar é coisa de preto, de escravo, não é para mim. Eu vou ter que limpar o chão. Você está entendendo? E isso é tão sério que mesmo o branco pobre acha isso. Quando eu tenho um trabalho na Casa Poema, junto com a Organização Internacional do Trabalho, que se chama Versos de Liberdade. E a gente dá aula para meninos que estão cumprindo medidas, que estão dentro da socioeducação, adolescentes. E aí, às vezes, 90% é negra, 90%. Às vezes tem um branco. Esse branco, você olha para ele está meio assustado, ele tem a nítida impressão de que houve um grande engano. Ele mesmo acha que está errado, ele está ali. Olha o tamanho do negócio, do monstro que a gente está mexendo. E nós não vimos, né? Muita gente que diz que não é racista não viu, não se comove com a morte de João Pedro, porque se João Pedro fosse um menino que morasse aqui na Gávea, na Zona Sul, lá na Gávea, ele de 14 anos, filha de um banqueiro, essa polícia estava perdida, sabe? Se não, enfim, não sei o que aconteceria. E todo mundo, aí haveria a Zona Sul toda ia de branco para a orla, pedindo não a violência. Mas um corpo preto que todo dia tomba, nós não nos incomodamos, nós não nos comovemos. Enquanto isso, eu estou falando nós por solidariedade, hein? Eu me comovo sim. Me dói profundamente que a gente trate com tanta violência a nós mesmos, porque nós somos um povo só, né? Exato, você falou, eu lembrei da música da Elza Soares, que fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso toca muito, dói bastante. Elisa, eu acho que nesse contexto, a gente teve recentemente, agora, semana passada, um episódio da Bombril. Você deve ter acompanhado lá, da Crespinha, né? E eles depois, enfim, fizeram lá o meia-culpa, obviamente,
não tem meia-culpa de verdade, né? Aquilo é porque a gente tem uma pressão hoje muito maior, então eles têm que dar uma resposta ao público. Mas ele faz, por fazer uma alusão aos cabelos crespos, aí eu queria falar um pouco dessa cultura da branquitude, né, que afeta psicologicamente as pessoas negras, principalmente hoje as crianças negras, pretas, que ficam com um olhar contaminado sobre si próprio, né, sobre o seu próprio corpo, a sua própria cor, seu cabelo. Eu queria falar que você falasse um pouco da importância da transformação na esfera do simbólico, da ressignificação de vários elementos da estética negra para combater o racismo de uma forma geral. Olha, eu acho que quem está imbuído disso, e agora nesse assunto tem que entrar, como criar crianças antirracistas. Não basta ser racista, não. Não ser racista, não. Tem que criar crianças antirracistas. Como se no condomínio dela só tem gente branca, se na igreja, que sei lá, no clube, no colégio, ele não vê um preto. Quando ele vê, ele até ele tem medo. Então, como é que você vai fazer para fazer isso? Eu acho que tem que fazer como o Bruno Galhaço faz, que sai de lá do Recreio para vir para Botafogo, porque é a escola onde ele tem 2 filhos negros, pretos, e é a escola onde ele encontrou mais pretos. Da mesma maneira, o Rocco Pitanga. Há está no radar da educação, tem que estar no radar da educação. Você entende? Da educação antirracista. Eu estou dando uma educação antirracista para o meu filho. E isso inclui, eu não tenho nenhum amigo preto, eu, o pai e a mãe, os pretos que meus filhos veem são os servidores da casa. Então, e é isso que está posto, não é gente para a gente casar, não é gente para a gente se misturar nesse lugar do afeto. Tudo isso está nessa farofa aí. Sabe, desse dia a dia, como é que eu faço para, a partir de mim, esse negócio mudar? E peraí, Indy, qual foi a sua pergunta mesmo? Porque eu queria que você falasse da importância desses elementos da estética negra, do orgulho, para poder atuar no combate ao racismo de uma maneira geral, porque a gente está falando aqui de várias formas de combater o racismo, mas essa questão da estética negra também, queria que você falasse da importância disso. É uma afirmação, por exemplo, meu cabelo, o cabelo crespo, é um cabelo a ser descoberto, porque é um cabelo com muitas possibilidades. Aqui você não sabe se é um corte, se é um penteado, entende? Ele mesmo faz umas ondas aqui, sabe, que parece trança. Ele é um cabelo com muitas possibilidades. Eu podia trançar aqui, eu podia... Ele fica onde eu quiser. Ele é mágico, é um cabelo mágico. É um cabelo que ele é obediente. Tudo que as mulheres de cabelo liso reclamam. Ai, meu cabelo não para nada. Nosso cabelo para tudo. Há 20 anos eu estou com um espetáculo dizendo isso. O Lázaro Ramos me ligou, deixou uma mensagem há uns 2 anos atrás, falando assim, 1 ano, acho. Elisa, você está notando como é que estão ouvindo mais o que você fala há muito tempo, estão ouvindo melhor agora? É verdade. Muitos amigos meus diziam, Elisa, não é paranoia, só um pouco de paranoia sua, não. Amigos brancos, sabe, não aceitavam essa verdade. Então, a coisa do cabelo é uma luta na história de todo mundo da minha geração. Agora não, nossos filhos já nasceram com essa construção. A gente procurou livro onde tinha princesa negra, onde tinha, sabe? Meu filho, quando ele tinha 4 anos, Juliano Gomes, hoje é um crítico de cinema, mas o Juliano, que é um sarará, foi numa festinha aos 4 anos de idade. E eu deixei ele na festinha do lado, apartamento colado, era uma casa que ele brincava. Mas nesse dia era aniversário do amiguinho. Aí eles cantaram parabéns, eu ouvi, e daqui a pouquinho eu ouvi ele bater na porta do nosso apartamento. Eu abri, ele, sei lá, devia ter uns 5 anos, e ela veio trazendo ele, chorando muito.
E eu abracei ele, que foi, meu filho? Se eu tivesse o cabelo liso, eu ia ter mais amigo. E aquilo cortou meu coração. Como meu filho, tão novinho, estava tendo acesso a essa miséria. Como? Aquilo foi uma das coisas mais violentas que eu sofri, porque eu disse, como esse menino, que nem sabe ler, leu essa radiografia do nosso câncer sociológico. Que se o Brasil não se cuidar, para mim já é uma metástase diante de tantos organismos que o racismo mata. Então, essa cena jamais vai sair do meu coração, porque foi muito forte ver um menino tão novinho, sem poder explicar. Eu falava, o que aconteceu? Ele não sabia dizer. Como eu também, muitas vezes, em muitos lugares, não sabia entender, eu sabia só que tinha alguma coisa esquisita em relação a mim, só não sabia o que era. Mas aí você começa a se entender que o negócio é você. É como se dissesse assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Está vendo que aqui só tem brancos? Assim, a construção da nossa identidade, que é apoiada em coisas muito firmes, e é por isso que eu faço aqui todo o meu agradecimento aos terreiros que acolheram tantas pessoas e acolhem, porque o terreiro é a coisa mais democrática que eu conheço. Você pode chegar lá, a mãe de santo, boa mãe de santo, não, ou o pai de santo, não vai te perguntar se você é católica, batista, ela não quer saber, ela só vai te acolher, porque você precisa dela. Por isso que tanta gente é católico e macumbeiro, é evangélico e macumbeiro, é budista e macumbeiro. Ela não exige conversão, ela só te acolhe com tudo que você tiver. Então, e ali você acha os seus fundamentos. Muita gente acionou ali, através dos conhecimentos, né, das nossas divindades, de Oxum e Yansan, que são símbolos. Essa simbologia foi muito importante para construir e fortalecer uma história de um povo cujos documentos foram rasgados, cujos nomes foram roubados. Então, é muito importante essa construção, essa identificação da beleza. Por muito tempo a gente era chamado de exótico e não de bonito, exatamente, né? Para mim, foi o grande papel do movimento negro. O primeiro grande movimento dos movimentos negros foi nos reconstruir como seres belos, com nossa própria estética tão especial. É incrível, por exemplo, nossos dentes sempre foram tão elogiados, sorriso negro. Raramente se vê até hoje anúncio de pasta de dente com negros. Não casa, a história não casa, só o racismo explica. Só o racismo explica. Então, acho que quem tem aí o compromisso com essa história, além de procure saber, porque além de se proporcionar um novo entendimento do mundo pelos parâmetros da filosofia e da estética, das estéticas africanas, você também vai fazer um complemento na sua subjetividade. Eu acho a nossa subjetividade muito pobre, só apoiada no pensamento branco. É preciso ampliar, porque vê-se, por exemplo, que o mundo que vive sob os desígnios do pensamento de supremacia branca só sabe guerrear. Só sabe guerrear e destruir o outro. E acha que é dono da terra. Quem pensa no candomblé, por exemplo, como cultura, como é o meu caso, não acha que é dono da terra. Eu pertenço à terra. A floresta me tem. Até porque é importante dizer que o planeta continua mesmo que se a gente não estiver aqui. Né? A gente não tem essa importância toda, nós seres humanos, como achamos que temos. Né? Teu relato é muito bonito e eu só posso te dizer que eu não sou capaz de sentir essa dor, porque a gente não vive essa dor,
mas é muito importante que não somente a gente seja solidário, porque a gente não está sendo bonzinho, né? Existe uma dívida histórica dos brancos com os negros nesse país, então é uma responsabilidade de cada um de nós, não é somente um ato, e nem deve ser tratado como um ato de bondade ou o que quer que seja, é um ato de responsabilidade, porque cada um de nós brancos temos com toda a população preta nesse país, né? Eu queria falar uma coisa que eu não sei, eu sempre pensei isso, sempre falei no particular, mas eu acho que pode ser saudável falar isso publicamente, que é o seguinte: o negócio é tão feio que eu não tenho certeza. Vou falar o nome aqui de uma pessoa que é uma jornalista que eu gosto, que é correspondente do Globo News em Pauta, que é a Sandra Coutinho. Para mim, ela é negra. Ela parece muito minha prima. Ela parece muito minha prima. Por muito tempo, esse assunto eu pensava, não posso falar disso. Mas por que eu não posso falar disso? É isso que a gente vai ter que mexer. Qual é o problema? Não há nenhum. Sabe, se alguém confundir alguém com uma pessoa branca, não há. Não, dizer assim, seu pai é italiano, né? Não. Ninguém fica zangado. Por que não pode ser o contrário? Qual é o problema? É aquele velho conceito. Não, a minha avó é italiana, agora já meu pai, o pai de pai, eu tenho um pezinho na cozinha. Então, é vergonhoso, é constrangedor você ter ascendência africana, sendo que é o continente mais lindo, do qual nós sabemos pouquíssimo, e responsável por tantas informações da civilização. Egito, preto, foi berço da civilização. Então, assim, o Congo era a referência diplomática em 1500 para o mundo. Então, quando você descende de um negro, você não descende de um escravo, você descende dele antes de um rei, talvez, antes dele ser escravizado. Então, assim, esse é um assunto, acho que só o Brasil que acha que ela é para mim, pode ser que eu esteja enganado, mas para mim ela tem preto ali. Ela é sarará. Ela poderia ser uma tia do meu filho. Parece minhas primas. E, no entanto, eu sinto que esse parece um segredo. Se eu estiver enganada, é só uma impressão. Mas se não for o caso dela, é o caso de muita gente que eu conheço. Então, porque fica assim, olha, até eu poderia ser uma pessoa dessa, se eu alisasse o cabelo. Como eu já ouvi na televisão há muitos anos atrás, eu fui fazer alguma coisa, não sei o que era. Aí alguém falou assim, a maquiadora falou assim: nossa, se você alisar o cabelo bem alisado, ninguém nem vai desconfiar que você tem um pezinho na cozinha. Então, assim, essa é uma coisa que é um segredo, um grande segredo entre nós. É capaz de quem está me ouvindo falar assim: nossa, eles não precisavam ter falado isso. Eu duvido que os americanos achem a Sandra Coutinho branca, sabe? Então, isso não pode ser nada contra ela. Esse Brasil tem que mexer nessa panela. Isso não é nada contra ela. Isso, pelo contrário, para mim, compõe muito bem a beleza dela, sabe? Então, eu acho assim, eu quis falar isso porque eu acho que esse é um assunto tão efervescente. Eu tenho sido, às vezes, eu acho que até desagradável, mas desagradável é o tempo inteiro a sociedade, a branquitude com a gente. É extremamente desagradável, grosseira, mal educada, mesquinha, sabe? Oferece pouca comida nas festas, sabe? Gente rica fazendo festa com fandango. Desculpa eu falar, pronto, falei, entendeu? Então, estou falando um monte de coisa, mas é isso. Então a gente, mesmo que pareça desagradável, é preciso um choque, porque esse negócio ficou acontecendo na frente da gente, na cara da gente o tempo inteiro. Eu fui numa festa o ano passado, logo depois daquela história da revista Vogue e tal, da história das negras se vindo a branca naquele aniversário de cunho imperial, né, de tema imperial. Então, eu já estava muito chateado com esse negócio, que só no Brasil, eu pensando, né, tem motel chamado Senzala, restaurante chamado Senzala, sabe? Não tem um restaurante chamado Auschwitz,
Se fizer um restaurante desse, leva até um processo. Então, eu já estava com isso. Aí eu fui numa festa, tava essas amigas brancas e tal. Brancas, mas eram legais. É bom fazer isso também. Ingrid, você é branca, mas você é uma pessoa maravilhosa. A gente até esquece até que você é branca. Mas aí, eu já ouvi muito isso. Aí, estamos lá, não sei o quê, e aí comentou-se essa história, que era o fervo do momento. E eu virei e falei assim, vamos fazer uma foto o contrário? Eu aqui sentado, que a minha amiga me deu uma cadeira imperial para eu sentar, por acaso. Aí eu falei assim, gente, era uma festinha, né? Falei, vamos fazer uma foto, vocês duas louras me servindo? Aí falaram, ai, vamos, Elisa, vai ser ótimo. Elas falaram. Aí tinha duas tigelas na mesa, uma com frutas, outra com pães, e eu falei, dei uma para cada um, vamos fazer agora? Elas não quiseram, não. Agora? Não, mas... Ai, pensei que você fosse produzir isso no momento, não sei o quê, e tal. Entendeu? Então, você fica... Eu lembro que, assim, eu falei, ué, por que vocês não querem nem brincar disso? Nem brincar. Isso prova que os brancos sabem que não é uma posição confortável. Exato. Não querem perder esse lugar, né? Esse lugar, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Acho que por isso é tão importante esses signos, né? Construídos você falou de subjetividade, né? Para a população negra, principalmente na formação das crianças, né? Para elas começarem a se ver, por exemplo, nas bonecas, enfim, todo tipo de referência que elas possam ter para se amarem, se sentirem bonitas, porque por muito tempo a gente teve, né, dominando o marketing, enfim, as propagandas, mulheres. Eu fiquei, por exemplo, muito viciada em trança. Agora que estou sem trançar, porque quem trança é a Luena, afinal, maravilhosa, inclusive, uma artista, mas eu descobri porque que eu viciei em trança. Trança é uma possibilidade da gente ter esse cabelo que balança, que a gente faz uns penteados imensos também. Eu faço também com cabelo crespo, black, mas a trança aumenta essa possibilidade de um outro jeito. E eu pensei, se a gente conhecesse mais esse método tão africano, a gente teria alisado menos, sabe? E é porque a trança dá essa possibilidade de você alongar o cabelo, né? Então, eu fico achando assim, estou muito confiante numa coisa, nos jovens, sabe? Nos jovens filhos dos movimentos negros, filhos de todos os movimentos que a gente participou. Porque, assim, que eles já cresceram com essa identidade, também porque tem uma coisa que eu tenho vivido agora que eu não vivi há 20 anos atrás. Eu tenho visto um monte de série com um monte de gente negra. Isso vinga meu coração. Eu descobri que me dá o mesmo alimento que me dá, parecido, quando eu vou no jongo da Serrinha, sabe? Eu gosto muito de samba, e um monte de preto, encontrar um monte de preto, aquilo parece que me dá uma energia. Eu vou beber de uma energia, sabe? Daquela pessoa rindo e me puxando. Eu não comeu feijoada, vem comer a feijoada, sim! Não, vai ficar com fome. Por isso que tá assim, tá magra. Porque tem sempre uma tia que te chama. Já são 7 horas da noite, a feijoada começou 1 hora. Ainda tem feijoada para você que chegou agora. Essa é uma diferença na nossa cultura e que eu gostaria que avançasse. Essa cultura da generosidade, da oferta, da comida arada, avançasse para a branquitude, e não o contrário. Que é o seguinte, não vou falar isso, a gente vai na casa dos brancos, estou fazendo agora, sabe, vamos falar aqui da Mandar Real, tudo muito impressões de alcaparras, então, tal, que nossa comida é mais francesa, tudo é muito pouquinho. Mas aí, tudo bem, então eles pensam assim, mas chega na casa dos pretos, comem! Mas comem! Aí você fala, olha,
Era fome, gente. Era fome. É verdade. Eu estou achando ótimo a gente poder falar isso tudo, porque isso tudo está aqui, ó, minha querida. Estava aqui. E como não haverá paz sem esse assunto em todos os assuntos, um dia falaram, Elisa, mas se você chamarem você para falar sobre papel Chamex, você vai falar, sei lá, papel de ofício, você vai falar do racismo. Não sou eu que falo do racismo, é o racismo que está em toda parte. Então, onde ele tiver, a gente combate. Eu acho que, assim, não haverá paz. Todo mundo quer paz, né? Bota a camisa branca, quero paz, paz para a sociedade. Com esse formato, matematicamente não vai dar em paz. Mais da metade da população é alijada, em sua maioria, das riquezas da sociedade. Todas as riquezas. Porque ir ao cinema é uma riqueza. Poder meu filho brincar numa praça é uma riqueza. Entende? É uma riqueza ter direito à vida digital, à vida virtual. Tem criancinha se matando na favela porque não tem o celular para acompanhar a aula. Teve uma menina de 10 anos que tentou se matar. Então, assim, isso suscita fúria, sabe? É injusto demais. Então, você tem 15 anos e fala, eu estou em dúvida, não sei se eu continuo estudando no colégio tal ou se eu faço um intercâmbio. É uma diferença gritante do garoto que não tem possibilidade de continuar para terminar o ensino médio. Aí, por isso, nós não podemos falar de meritocracia, porque meritocracia é quando todo mundo sai da mesma raia, né? Falando de meritocracia assim, é como você quisesse que ganhasse a corrida, o que não se alimentou ganhasse a corrida do que se alimentou a vida inteira, sabe? Muito bem. Então, é assim o nosso jogo. Esse jogo não vai dar em paz. Não, nenhuma igreja vai dar conta dessa felicidade, da vitória do bem, com essa desigualdade matematicamente armada para o negro se danar. Exato. Para não sair do lugar, né, onde a branquitude colocou, porque é isso, meritocracia é só uma invenção para manter o status quo. Para manter tudo como está. Para manter tudo como está, exatamente. Olha, o chat está maravilhoso aqui, eu estou acompanhando o pessoal. Melhores chats que a gente já teve aqui nesse programa. O pessoal sempre é muito bacana, enfim, mas hoje o pessoal está que está aqui, a gente falando do jeito que você está falando, estão super felizes de escutar dessa forma, que a Solange falando, que bom escutar dessa forma, descarada, solta e livre, muito bem. A Aline, te amo, Elisa. A Eufrásia, exatamente, uma sociedade desigual, não é possível falar de democracia. A Nina, aqui, Elisa, ontem teve Dona Aurinda do Prato na live da Tereza Cristina, você ia amar. Ai, que a Nina também falou ontem, Silvia Almeida, e agora, e hoje, Elisa Lucinda, que maravilha. Enfim, muita gente falando que tua fala é essencial, a Andressa aqui, que aprende muito com você, e orgulho de ser capixaba, ela é capixaba também. Minha capixaba aqui, tem muito capixaba, muita gente falando aqui que é da tua terra. A minha conterrânea, Conceição, minha conterrânea mais amada. Orgulho de ser capixaba. Eu acho que a geração mais jovem que é mais fã ainda minha do que as pessoas da minha geração. Porque eu acho que meu público tem se rejuvenescido, estou impressionada. O meu público está ficando cada vez mais novo, eu estou adorando. É a minha aposentadoria, eu falo. Porque, assim, isso é importante, que eu quero falar é para o meu tempo mesmo. Muito obrigada, muitos beijos para minha terra amada, adoro o Espírito Santo. Renato Casagrande, grande governador, está fazendo um trabalho bonito lá. Por falar em governo, o Robson fez até uma pergunta aqui, eu fui resgatar. Queria que você comentasse sobre os negros que estão trabalhando para negar o racismo nesse governo fascista e racista do Bolsonaro. Uma loucura, né? Ser o presidente da Fundação Palmares dizer que não existe racismo no Brasil e coisas piores. Esse cara tem que cair como tudo que está ali, né? Mas eu digo assim, o racismo chegou aqui
aos dias de hoje, através de quem? Se tem 132 anos que acabou a escravidão. Quem foi que trouxe? Brancos e alguns negros. Capitão de Mato continua a existir, uma vez continua a existir a pobreza extrema, né? A pobreza extrema, né? Você teve escravo que teve vontade de voltar para a senzala, quem não conseguiu ir para um quilombo. Entende? Porque e agora? Não tenho trabalho, não tem nada que me assegure, não ganharam terra, não ganharam nada. Tchau, meu bem. Então, o Capitão de Mato é um bandido, né, daquela. Arranjou um jeito, se bandiou para onde ele pudesse sobreviver. E ele continuou existindo, né? E Sérgio, para mim, é feito desse tipo de arranjo biológico do mundo que dá, né, e cultural, que dá nessa perversão, porque é como alguém que exerce um suicídio, né? Porque quando ele faz isso, ele está atentando contra ele. Até um branco, quando um branco despreza um negro e a arte negra, ele está atentando contra si também. Porque, afinal de contas, todos nós viemos do homem negro, foi o primeiro homem. Chora civilização, mas é a verdade. Engole essa. Tem-se dificuldade de aceitar, mas o primeiro homem é negão. A primeira mulher, entendeu? Então, assim, é disso que a gente vem. Então, é reconhecer-se. Então, quando o cara faz isso, ele nos prejudica e prejudica a si. Né? Tem muitos. Esse personagem deixa a gente espantado, né? Mas eles existem, foram cooptados. Figura triste aquele que anda atrás do presidente. Eu fico com pena, sabe? O presidente chama de meu escravo, né? Porque é uma espécie de. Eu considero uma patologia, né? Tem até um nome, né? Você tem um amor pelo seu opressor, né? Uma síndrome, eu esqueci o nome. Você ama, né, quem te oprime, né, quem te distrata, né? Aquele homem, quando eu soube que ele era parlamentar, o Hélio, eu fiquei chocado, porque parecia sempre um guarda-costas do presidente. Então, eu acho assim, a gente está nesse momento encarando, inclusive, esse personagem que existe, em minoria, mas existe, que é esse Capitão do Mato de hoje. Né? Então, eu acho que o que eu penso é que a gente tem que. Nossas vozes agora não são só uma, né? Você vê que hoje nós estamos aqui em vários lugares. Nesse momento tem a Flávia Oliveira no programa, tem a Djamila do outro, nós estamos aí, e não estamos mais tão sós. Porque o que aconteceu com o que o Lula fez que foi imperdoável por parte da elite brasileira? Foi a ascensão de negros, indígenas e de pobres nas universidades boas do país. Presunção da inteligência. Eles são inteligentes, os negros são inteligentes, pessoas inteligentes, cidadãos brasileiros merecem a oportunidade de estudar numa ótima universidade. Então, isso mudou o jogo de uma maneira, e mais gente pôde estudar, mais gente pôde avançar. Eu fui uma das poucas negras da minha turma na faculdade de jornalismo. Então, e isso mudou a forma do mundo. Mudou a vida nas favelas, a solidariedade nas favelas, os crimes policiais filmados, sabe, redes de proteção mesmo, que estão se formando nos movimentos sociais atuais. E tem um Brasil novo acontecendo. Contra uma direita que também se acirra no mundo, existe um pensamento preto que nunca foi ouvido e que avança e não vai parar. A gente só não está na rua agora, eu acho, por causa da pandemia.
porque o movimento negro atual, os movimentos negros atuais são outros. E não tem tolerância mais. Acabou. Agora acabou. Entendeu? Agora o assunto é esse, papo reto. Eu posso dizer para a pessoa que está me entrevistando que ela tem que identificar nela as suas ações racistas e ela não se ofende, isso não é um escândalo, sabe? Eu não estou falando mimimi. Isso para mim me dá fôlego, me dá força. Não sei quantas pessoas estão escutando a gente agora, mas o certo é que não saíram da sala, sabe? Que ficaram para ouvir, mesmo os que talvez se sintam incomodados, mas sintam também, sentem também que não dá mais para seguir como nós estávamos indo. Para onde nós estávamos indo, Ingrid? Velozes e furiosos? Para onde? Para onde? Há 3 anos atrás, eu namorava na Sacopan, ali na Lagoa, que eu estou falando do Rio de Janeiro, e aí eu fui no Jardim Botânico numa academia, que eu ia sazonalmente, como até hoje eu vou sazonalmente, hoje não, que não está dando, mas, enfim, academia, que tem aquela estética, aquela música, tudo, né? É tudo também muito branco. E aí, cheguei, o ar-condicionado, tudo que eu não gosto. Mas aí eu entrei e encontrei uma pessoa que era uma mulher, que eu sabia que era mulher de um embaixador. E ela era de uma turma que eu fazia localizada. E aí ela falou: tá sumida! Menina, que bom te encontrar. Você ainda vai no Espírito Santo? Eu falei: vou. Você tem parente lá? Eu falei: tenho. Ai, você vai me salvar. Eu falei: o que foi? Você não traz uma menina de lá para mim, não? Aí eu disse: eu saquei imediatamente, embora pudesse parecer uma ficção, a olhos mais ingênuos. E aí eu disse assim: uma menina de qual idade você quer? Eu acho que uns 12 anos, para mim tá bom, 12, 13 estourando, eu prefiro 12 para fazer 13. Falei: que legal, que bacana, te parabenizo, pouca gente adota com essa idade. Ela falou assim: não, mas não vou adotar nada. É o seguinte, minha filha arrumou um filho, o casamento deu chabu, e aí eu viajo muito acompanhando o pai dela, ela voltou lá para casa e já viu, né? Então, eu precisava de uma menina, que a menina fica lá, eu dou comida, dou quarto para ela dormir, casa e tudo, comida, e ela cuida da criança. Eu falei assim: mas é para trabalhar? Dá uma força lá, porque minha filha também não aguenta, né? O tranco, porque criança já sabe como é que é. Né? Eu disse assim: eu acho que não pode, não. Porque a Organização Internacional do Trabalho certamente vai considerar tráfico de pessoa, trabalho infantil. Eu não posso estar com meu nome envolvido num negócio desse. Eu disse para ela. Mas aí você tem que falar sério, é muito bom. Sou eu e ela ali, ela. Sabe o que ela falou para mim? Menina, o que a gente vai fazer? Corre para um lado, tem negócio da PEC das domésticas, que agora não pode acordar cedo, e tudo, ela só parecendo madame. Vai pegar uma menina nova para criar? Não pode, porque vai ser considerado tráfico. Onde é que a gente vai parar, Elisa? Eu falei: na igualdade, minha querida. Na igualdade. Isso aconteceu aqui, não é lá no interior, do interior, do interior daquele Brasil que a gente não conhece de cá. É no Jardim Botânico, na Zona Nobre, é chamado Zona Nobre da cidade, que é outra aberração de uma cidade do século XXI. Aqui é Zona Nobre, né? Lá é a zona que não é nobre. Né? A polícia faz uma coisa lá e não faz aqui na Zona Nobre. Então, assim, é estarrecedor, né? E acontece comigo, para virar crônica, para virar artigo, para virar entrevista, e para que as pessoas saibam que não é ficção. E é muito importante que você dê voz a isso. Né? É desesperador. Eu acho que a gente, inclusive, a gente fala muito que no governo Lula tinha um ganha-ganha, né? Porque o empresariado, o banqueiro, todo mundo saiu ganhando, e os pobres também, né? Você teve mais distribuição de renda, mas ninguém saiu perdendo. Então, por que a elite tem tanta raiva
do Lula, né? Por que é uma ação tão desesperadora no sentido de não permitir que o Lula fosse candidato novamente? Mas tem muito a ver com essa questão desse lugar do poder que essa branquitude não quer perder, né? E essa elite, principalmente, não quer perder. Quando a gente ouvia, por exemplo, uma professora da PUC dizer que o aeroporto estava virando rodoviária. Sim! As pessoas estavam... Essa mesma elite não critica o Bolsonaro. Com toda a escrotidão, com sua fileira de palavrões. Eu não ligo para palavrão, não, mas essa elite diz que liga. Entende? E aí, nojento, grosseiro, mal educado, violento, tudo que não presta, ofensivo com as mulheres. E o Lula era o sem dedo. Eu tenho uma prima que falou, o 9 dedos, e aí logo depois postou um versículo da Bíblia. Eu falei, que isso? Então, assim, e o Lula virou uma espécie de fetiche. Você vai conversar com um bolsonarista e você fala assim, olha, isso está errado, hein? Flávio Bolsonaro está envolvido com a história da rachadinha. Lula foi preso. Desculpa, deixa Lula quem só sabe falar do Lula. Eu, inclusive, teve uma que eu falei para ela assim, olha, que eu me comunico com ela. Eu falei, essa eu continuei falando com ela, que eu estudo, sabe? Essa mente. Então, ela falou assim, eu falei, olha, a mulher de Lula está querendo saber por que na nossa comunicação de 150 mensagens, 110 você toca no nome do marido dela. Eu mandei essa, sabe? E aí, para ver o tamanho da loucura, ela falou assim, isso é um absurdo, isso é invasão de privacidade, como é que ela sabe? Eu achei ótimo, eu falei, você acreditou, sua boba? Mas eu só quis dizer, eu falei, você precisa saber que isso é um fetiche. Eu que votei no Lula, não falo tanto do Lula como você fala do Lula. Virou um símbolo. Mas não se perdoou, nordestino, sabe? Não fez faculdade. E o Bolsonaro foi expulso do Exército. É incrível, tem uma suspensão desse assunto. Tem uma coisa desse caráter, né? Tem uma coisa importante que a gente não faz, e que eu acho que tem que fazer, que é racializar as coisas que a branquitude faz. Sabe? Só podia ser coisa de branco. Não é vingança, não. É preciso que a gente... Quando você... É uma espécie de didatismo. É pedagogia. Você vira o jogo para você... para melhor ver. Por exemplo, se alguém falasse para você, Ingrid, sua filhinha pode passar hoje o dia na nossa escola sendo uma menina negra, sendo tratada como uma menina negra, você vai pensar 2 vezes se você vai deixar sua filha passar por esse trauma. E talvez você só pense nisso se te propuserem esse jogo. Porque só uma mãe de uma criança negra, de um rapaz negro, tem medo dele correr na rua e levar um tiro. Toda mãe, a maioria das mães das favelas ensina o filho a falar o CPF, a decorar, sabe? E tem que andar com documento, e passa nem que seja azeite de cozinha, a óleo na perna, para não ir todo russo. Tenta aparentar o melhor possível. Aí ele vem aparentando o melhor possível, e aí alguém da elite fala assim, não faço ideia, deve ter comprado a roupa, como é que fala? Roupa de marca copiada? Enfim. Não é lei. Essas idiotices, porque o que acontece é que nossos amigos, Ingrid, eu digo nossos, porque nós temos amigos em comum, muitos deles têm esse mesmo olhar que tiveram para Lula, para os outros, para as pessoas. Você viu como ele come prato de pedreiro? Menina não sabe distinguir um copo de vinho, uma taça de vinho de uma taça de champanhe. Essas idiotices, esses valores que não aguentam uma enfiada numa colher de sobremesa, não tem profundidade, tem nada ali dentro. Entende?
Eu sempre disse para os meus amigos, as pessoas se sentiam mais retraídas quando íamos em ambientes, eu falava, não ligue para a pose. Debaixo da pose, geralmente, não tem nada. Entendeu? Nada. Não se deixe intimidar pela pose. Então, esse pensamento separatista, muitos nossos amigos da esquerda, gente progressista, têm sem notar. Conheço gente que nunca pensou em por que os empregados da casa não comem a mesma comida dela. Estou falando gente que come uma comida melhor e compra diferenciado para os empregados. Eu vi uma mulher falando lá no supermercado, se eu comprar filé mignon para minha empregada, ela não vai nem entender. Como assim? O que há de compreensão? Um filé mignon. Eu não quero compreender, eu quero comer. Entende? Uma carne boa, macia. Então, assim, isso é muito maluco. Esse pensamento, na época do governo Dilma, uma mulher falou para mim assim, minha filha, lá na Sacopã, porque eu, como morava na Sacopã, um lugar que só tem branco, a maioria, e o artista, ela achou que eu era branca também. Ela falou, Elisa, minha filha, não tem como conseguir mais empregada, não, a gente subir na ladeira. Elas estão fazendo faculdade. Outro dia a minha falou assim, mas tô dando para você me pagar logo, porque eu tenho que comprar meu perfume que está acabando. Elisa, não tem onde cair morta? Tá pensando em perfume? Quem falou que porque eu sou pobre eu não posso querer perfume? Sabe? A Simone, minha querida Simone Nascimento, que trabalha aqui, minha comadre, minha querida, ela sai de lá de Caxias, de onde ela vem, sai toda de Nova Iguaçu, sai, sabe, maquiada, rigo toda manhã. Agora não, nós não nos vemos desde 14 de março. Mas, sabe, sempre com sua sombra, sempre teve sua sombra, seu batom e sua boa sombra de manhã nos olhos. Que é o direito. Quem falou que o mundo é só para pouco? Quem falou que é só para nós? Esse bolo bem bom é nosso, esse que não presta dos outros. Quem disse que isso ia dar certo? Qual Deus autorizou isso? E como é que ninguém nunca ligou o nome à pessoa? Se alguém falar de Jesus e, ao mesmo tempo, de arma, desconfie. Desconfie. Exato. Como que as pessoas, nas igrejas evangélicas, falando de Jesus e ensinamentos de Jesus, e, ao mesmo tempo, fazendo a mãozinha da arminha, né, com a mão, quer dizer, é surreal. Elisa, a gente caminhando para o fim aqui, uma conversa tão gostosa que a gente não vai sentindo o tempo passar, né? E vai levando. E eu adoraria ficar aqui muito mais tempo com você, porque você, de fato, é uma aula, né? Eu não estou fazendo aqui uma entrevista, eu estou assistindo uma aula com você, né? E nesse momento que a gente está vivendo, acho que tem muita coisa simbólica, por exemplo, agora, a HBO tirou o filme E o Vento Levou do seu cardápio, né, de filmes, que é uma coisa extremamente simbólica, porque O Vento Levou é uma das maiores bilheterias do cinema no mundo, né? E, como todo mundo sabe, quem assistiu o filme sabe que é um filme extremamente racista. E o protagonismo é todo branco em cima da dor negra, simples assim, né? Exatamente. Então, o que eu queria te perguntar, e você falou que você está vendo séries com artistas, atrizes e atores negros, a Netflix agora criou, né, uma pauta, enfim, eles estão fazendo vários seriados nessa linha da questão das vidas negras importam. Então, você, como artista, eu queria te perguntar essa questão da cultura, assim, da importância primeiramente, da importância da cultura no combate ao racismo, e o que você acha que ainda precisa melhorar, porque ainda a gente vê muito poucos artistas negros, eu conheço diretoras negras maravilhosas que falam, por exemplo, das situações de filmes com protagonismo como a Marielle, tudo mais, que não foi dirigido por uma mulher negra. Então, eu queria que você falasse um pouco qual é o desafio, né? E a importância também da gente aqui se conscientizar disso. O papo é o seguinte, quem não produzir mais oportunidades, e eu falo dos brancos, nós não vamos chegar a lugar nenhum sem os brancos, não. É porque os brancos produzem o racismo, é um paredão na nossa frente. Muitos
cada uma de vocês que não produzem ou reproduzem o racismo é um problema para eles e uma força para o movimento de vidas negras importam. É uma baixa nos escravocratas. É disso que se trata. Novos escravocratas e novos abolicionistas. Então, assim, o jogo é pesado e eu fico achando assim, é preciso que as produções olhem para os milhares de fotógrafos, figurinistas, maquiadores negros. Preciso entrar nessa estética, pensar, entrar nesse curral fechado, onde os brancos sempre ganharam, sempre estiveram nesse espaço. E é incrível, por exemplo, quando eu comecei, para você ser figurinista, uma negra ser uma figurinista, talvez tivesse que ter muitas qualidades de formação. Mas a maioria das figuristas que eu conheci na minha época de cinema, quando eu comecei, eram geralmente alguém que estudou moda, ou artes plásticas, a mulher de alguém, e foi ser figurinista. Entendeu? E era uma facilidade, porque tem uma facilidade entre os brancos, e como a gente, como eu disse, não racializa, a gente. Você não, dificilmente você queima um branco fazendo esse traço, entendeu? Você não fala assim, sei lá, você não fala que a pessoa roubou dinheiro do serviço público, dinheiro dos leitos, dos respiradores. Mas que branco escroto, psicopata, ninguém fala. Então, a gente tem que avançar nesse lugar e as produções que não incluírem o negro no seu radar estarão sendo racistas e apontadas como tais, entendeu? Então, eu tenho falado para meus amigos jovens, amigos assim que estão escrevendo série, tem que mudar esse pensamento, porque continuou por muito tempo, quando começaram as séries, a mesma estética, um ou outro preto, aquele monte de branco, ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta mais essa história. Eu ia falar uma coisa, assim, tenho muitos amigos brancos que eu conheço, muitos, que nunca contracenaram com um ator negro, nunca fizeram uma peça, sabe? Eu me lembro quantas vezes alguém me perguntou, Elisa, quem que eu chamo? Eu falava de um ator negro, por quê? Porque ele é bom ator. Não, mas eu não tinha pensado nesse perfil, sabe? Então, é uma reeducação, quem estiver me ouvindo, diretores, produtores de elenco, Liz, são novos tempos, é outra coisa, sai desse lugar, porque esse lugar já era um lugar racista, na profissão produzindo racismo. Isso é um atentado contra tudo que você diz nas festas, nos seus discursos progressistas, ou nas suas reuniões budistas. Isso aí queima o teu filme geral, acaba. Queima o filme, não, vou usar outra expressão. Estou deixando o fogo só para fogo nos racistas, sabe? Mas, assim, isso é a contradição, acaba com o bom mocismo, né? E eu queria falar uma coisa, assim, eu não tô, eu sei de vários atores que morreram. Aqui vai a minha homenagem a Ruth Souza, Léa Garcia. Ruth foi uma grande atriz, assim, foi como um passarinho, mas assim, Léa Garcia está aí, forte, acabei de fazer um filme com ela, o filme do Joelzito Araújo, mas assim, muita gente guerreiro, guerreira mesmo, não aguentou também, sabe? O Antônio Pompeu, um ótimo ator, fez papel até de zumbi, e mesmo assim, você vai definhando, querendo um papel bacana. Ninguém quer passar a vida sendo o que vai servir o café e não fala nada, sabe? Que isso? Então, assim, são muitas novelas que marca com o dedo aquelas que
os negros tiveram algum protagonismo, graças a Deus eu tenho essa história na minha história, assim, de ter feito bons personagens na televisão até agora. Mas é difícil. Então, assim, eu tenho agido, sabe, Ingrid, em todos os lugares. Não tenho poupado esforços para abrir os olhos dos meus amigos, produtores. Alguém me chama para uma coisa. Outro dia, um me chamou para uma série que ele vai fazer, de vários episódios. Aí falou o nome dos outros atores. Eu falei, só tem eu de negra, não quero, não. Não, não. Aí começou a falar que tinha chamado outros também. Entendeu? Então, assim, é preciso a gente, alô, ficar mais atento e abrir, botar o dedo na ferida. Nesse momento, eu estou tendo, como eu tinha te falado antes da gente começar, muitos alunos na Escola de Poesia Falada, né? A Casa Poema está cheia de alunos, eu e a Giovana Pires estamos batendo essa bola com os nossos professores, Nando Rodrigues, tem uma turma de Cláudio Valente. Magali tem uma turma boa de ensinamento da poesia falada. Então, e eu estou impressionado de como a poesia é veículo desse tema, sabe? Tá sendo interessante que, sendo online, eu estou podendo fazer. A gente está com um monte de turma, gente do Canadá, gente de Moçambique, gente de Lisboa, enfim, gente de Catolé do Rocha, gente de Natal. É incrível esse Brasil, esse mundo que a vida online trouxe. Mas o que eu estou achando interessante é que a poesia seja comida nessa mesa de agora. Porque dentro dessa poesia tem esses fundamentos o coração do poeta é um coração humanitário, feito de empatia, feito de altruísmo. O coração do poeta é o coração do mundo. Leiam os poetas. Solano Trindade, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Hélice Mogg, leiam o Cristiane Sobral, são muitos negros. Leiam a literatura nacional e internacional e universal que produzida pelos negros, né? Leia, sabe, Eliana Cruz, um grande romancista. É incrível, é outro jeito de contar, é outro olhar. Existe um provérbio que diz assim: enquanto os leões não forem seus próprios historiadores, a história será sempre uma versão dos caçadores. Acho que agora é hora da branquitude ouvir, entender, compreender e respeitar a nossa versão. Que lindo. Elisa, eu fico emocionada com a tua fala. E não sou só eu aqui, a gaúcha lusitana, dizendo maravilhada, estou com essa mulher, com essa conversa, que aula de vida. Muita gente aqui, Elisa, maravilhosa, obrigada por exorcizar o meu racismo, a Elba, te admiro muito. Que Você lindo. realmente é um ser de muita luz, assim, muito importante para todos nós agora ouvir você, principalmente nesse momento de pandemia, você falando de poesia também, né? A importância do afeto nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente transforma o mundo também através do afeto, né? E a gente precisa cada vez mais de empatia, porque está faltando empatia, sempre faltou empatia em relação também à população negra, porque quando você vê pretos morrendo nas favelas, jovens, crianças, e você não faz nada e fecha os olhos, você também é responsável por aquilo, né? Sim, então, nós brancos somos todos responsáveis de e alguma maneira. Muitos brancos mamaram nos peitos das negras, foram cuidados, educados, tomaram banho, foram levados às escolas por muitas mulheres negras. É no mínimo extremamente ingrato, porque me assusta até saber que nunca soube em nenhum caso que uma ama de leite tenha envenenado a criancinha branca para se vingar do pai dela, que não prestava, que era um escravocrata sanguinário. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é uma lição de amor, assim, a nossa passagem nessa história. Só que a gente é um povo muito forte, né? Botamos fogo na Casa Grande, nas senzalas, criamos o maior quilombo que já se ouviu falar, né, que é o Quilombo dos Palmares, que durou 100 anos, um estado dentro do país.
e isso não é pouca coisa, não. E isso não acabou. É como diz o meu querido Mia Couto, que parece até preto, de tão bom poeta que ele é, moçambicano, e ele diz: eu descendo dos que hão de vir. Eu também. Maravilhoso. Bom, então, com essa fala lindíssima, a gente vai terminando esse Fórum Entrevista de hoje. Infelizmente, podia passar aqui a noite te ouvindo, e todo mundo do chat acho que concordaria comigo também. Pessoal, siga a Elisa para acompanhar também a agenda da Elisa, está fazendo Vai muito lá no bacana. YouTube, no Instagram. Eu acho legal você falar isso e quero que se sigam seus fãs, sabe? Nós estamos arranjando um jeito de viver virtualmente, que a gente foi o primeiro povo a parar, né? Fica em casa, porque está tudo aumentando, nós estamos no pico da epidemia. Fica em casa, segura a onda se você puder. E é isso, mas siga seus fãs, se inscreva nos nossos canais, né? Elisa Lucinda e Elisa Lucinda Pode se inscrever ainda nas aulas de poema? Pode. Tem as informações lá no meu Instagram e na própria página da Casa Poema. Pode sim, vai ter uma turma que vai começar quinta-feira que vem, eu acho. Quinta-feira que vem. Ok, então eu vou lá me inscrever. E aí fica o convite para todo mundo se inscrever também. Tenho certeza que muita gente vai querer participar. Então, um beijo enorme para você, minha querida. Obrigada, e que a gente consiga atravessar isso aí com muito amor e afeto, porque vai passar. Parabéns por essa revista. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Bora. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Um beijo para todo mundo.